Olá pessoal, boa noite a todos, né? Que Deus esteja sempre conosco, né? Eu vim aqui gravar mais um vídeo e hoje eu queria fazer uma analogia a respeito da adicção, né? E sobre a palavra de Deus, né? Que está em Romanos, capítulo 8, né? A vida no Espírito, né? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês a respeito do que é adicção, né? A dicção no grego, né? Ela é uma palavra que se chama escravidão, né? Então, a adicção é uma doença crônica, né? Na qual com um comportamento compulsivo obsessivo, né? A adicção é uma doença com diversos fatores, né? Não é só um fator. É uma doença incurável, progressiva e fatal, né? O, o adicto ou dependente químico, né? Ele vive para usar, né? E usa para viver, né? A gente, na verdade, quando eu falo a gente, eu sou um adicto, né? A gente não sabe lidar com nossas emoções, com nossos sentimentos, né? Com os nossos fracassos, com as nossas frustrações, né? Com os nossos relacionamentos, a gente se isolamos, né? E muito mais, né? O adicto, ele precisa se o adicto não tiver uma mudança, né, significativa na vida dele, né, uma mudança de vida, né, em relação a ressignificar, né, a sua vida e olhar para dentro de si mesmo, né, a doença sempre termina em prisões, né, instituições, né, e morte, né. Isso que significa adicção. Gostaria muito também nesse canal de continuar falando sobre adicção, porque é muito importante isso, né? Para a sociedade em si, né? Lembrando que eu sou um adicto, mas estou em recuperação, né? Há 5 anos e 1 mês, né? Mas é só por hoje, né? Eu tenho uma doença que ela é incurável, né? E progressiva e fatal. Então eu tenho que estar me cuidando diariamente, né? E eu tenho várias ferramentas, né? Para estar me vigiando, né? Uma delas é o livro de 12 passos, né? É o NA, que é Narcóticos Anônimos, e a Palavra de Deus, né? Então hoje eu queria fazer uma analogia a respeito da adicção, né? E da libertação, né? Que vem de Cristo, né? Eu acredito que a doença era totalmente, vou-se dizer, 90% espiritual e 10% física e comportamental, né? Acredito na cura, né? Na cura que eu falo espiritual, né? Pois eu vou continuar sendo um adicto, né? Talvez se eu não fosse um adicto, eu não estaria aqui vivendo uma nova vida, né?
Eu vivi muitos anos na adicção ativa, né? E passei por muitas dificuldades, passei pelo deserto e aprendi muita coisa, né? E aprendi que no deserto também nasce flor, né? Ressignifiquei minha vida, fiquei 2 anos dentro de uma instituição. No total de todas as instituições, eu fiquei 5 anos, né? Que é o mesmo tempo que hoje eu estou limpo. Então hoje eu queria ler uma palavra aqui que está em Romanos, né? Eu gostaria também de falar, poderia ser até numa outra oportunidade, né? Falar sobre a família, né? O dependente químico, quando ele está doente, ele deixa a família doente, né? E a família ela tem que fazer o mesmo movimento do dependente químico, se cuidar, né? E existe várias formas de se cuidar, né? Existem grupos, né? Naranon, existe amor exigente, né? Para saber como lidar com o dependente químico, né? Saber como viver a vida sem depender sem ser codependente do dependente químico, né? E tem várias formas. Se vocês entrarem nos sites aí de Naranon, de amor exigente, vocês vão ver as reuniões, vocês vão começar a escutar, né? E vocês vão ver que parece que estão falando com vocês, igual quando o dependente químico vai para um NA, para Narcóticos Anônimos, né? Então eu queria falar uma palavra aqui e comentar um pouco sobre ela, né? Ela está em Romanos 8, do 1 ao 10, né? A vida no Espírito. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Cristo nos libertou da lei, do pecado e da morte. Deus tornou possível aquilo que, para a lei, era impossível, porque os instintos egoístas a tornaram impotente. Ele enviou seu próprio Filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Deus fez isso para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós, que vivemos segundo o Espírito, e não sob o domínio dos instintos egoístas. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para os instintos egoístas, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquilo que é próprio do Espírito. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. De fato, os desejos dos instintos egoístas estão em revolta contra Deus, porque não se submetem à lei de Deus, e nem mesmo o podem, porque os que vivem segundo os instintos egoístas não podem agradar a Deus. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito, pois quem não tem Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O Espírito é vida por causa da justiça. Seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida também para os corpos mortais de vocês. Interessante essa palavra aqui no final, né? Porque eu vou passar uma experiência para vocês, porque Cristo, ele não só me libertou, né?
Ele me ressuscitou espiritualmente, né? Porque eu estava morto, né? E, e ele fez eu sobreviver, né? Hoje eu reconheço isso. Ele me ressuscitou. Ressuscitou para uma vida nova, cheia de dificuldade. Ele só está ajudando, né, a me viver a vida, uma vida que faz sentido, né? Uma vida de serviço, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, né? De serviço ao outro, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, né? A libertação, né, que fala essa palavra aqui, do homem, foi realizada por Jesus, né? Não como um ato vindo de fora, né? Mas como uma obra que se realiza a partir de dentro, né? Cristo se encarnou trazendo o Espírito de Deus para dentro da própria condição humana, né? Para nos ensinar que é o domínio do que é o domínio do pelo egoísmo, né? Na própria condição humana, que é o domínio do pelo egoísmo. Desse modo, o homem pode seguir a Cristo, que passou da morte para a ressurreição, passando do egoísmo para a adoção, para a doação, né, aos outros irmãos, né? Então, o que significa isso? Que Deus, ele não só liberta o homem da adicção, né? Ele nos ressuscita, né? Então, hoje eu agradeço muito a Deus por estar aqui vivo, né? Que foi muitos anos de adicção, né? Eu ainda continuo sendo um adicto, né? Hoje eu agradeço a Deus por ser um adicto. Eu nasci um adicto, né? Na verdade. Tem pessoas que acreditam que nasceu adictas. Tem pessoas que não aceitam, né? Tem pessoas que adquirem adicção ao decorrer da vida, né? Mas no meu caso, eu já nasci um adicto, né? Desde pequeno eu já tinha comportamentos diferentes, né, de outras pessoas, né? E aí a droga só foi a cereja do bolo, né? Porque o problema nunca foi a droga, o problema sempre foi o Douglas, né? Então eu acredito nisso. E hoje eu agradeço a Deus por ser um adicto, porque se eu não fosse um adicto, né, talvez eu não estaria vivendo igual estou vivendo hoje. Estou vivendo bem com a minha família, né, tendo bons relacionamentos, né, sendo mais seletivo, né, nas minhas amizades, né, convivendo com pessoas boas, né, que me ajudam, né. Então, hoje eu estou vivendo uma vida que ela não é fácil, né? Mas eu aceitei a vida do jeito que ela é, né? Sempre lembrando que a gente tem que se prontificar a deixar que Deus remova o que a gente não consegue remover sozinho, né? E orar somente pela vontade de Deus na nossa vida. Mais nada, porque a gente vive pela graça. Nunca me faltou nada. Mesmo eu morando na rua, nunca me faltou nada, né? Foi uma escolha que eu fiz.
uma escolha errada, que hoje eu reconheço, e eu tive que ir para uma instituição, várias instituições, né, para mim reconhecer isso, e demorou muito tempo, né? Mas igual o povo de Deus que ficou 40 anos no deserto murmurando, eu fiquei 27 murmurando, né? Mas eu reconheço hoje Deus como meu único Salvador, né? Como o Rei dos Exércitos, né? Como como tem uma gratidão imensa por Deus, né? Por Ele tá fazendo coisas na minha vida que eu nunca imaginava, né, que ia acontecer, né? Mesmo tendo dificuldades, porque Jesus me prometeu que a gente não ia ter dificuldades, né? Ele falou que a gente tinha que ter bom ânimo, né? Então, só por hoje eu estou com esse bom ânimo, né? Glória a Deus, né? E é tudo por Ele, né? Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom, né? Igual eu falo sempre nos meus vídeos, né? Seguir Deus não é fácil. Ser imitador de Deus é muito difícil, né? Mas não é impossível, né? Sejam imitadores de Cristo que vocês vão viver melhor. Deixa as estruturas desse mundo, né? Siga a palavra de Deus. Seja obediente, né? Que filho, né? Que desobedece o pai, né? Que vai agradar o pai, né? Que o pai vai ficar contente, né? Igual eu. Eu vou desobedecer meu pai, eu não vou agradar meu pai. E assim é com Deus, né? Então eu vou parar por aqui porque eu já estou falando muito, já está dando 18 minutos. Aí ninguém assiste meu vídeo, vê lá 18 minutos, ninguém assiste meu vídeo. E vê aí se vocês me ajudam aí. É só acionar o sininho lá, né? Pra você estar me acompanhando aí no YouTube aí. Sempre vai aparecer um vídeo novo aí, tá? Uma boa noite para vocês aí. Que vocês durmam com os anjos, né? De Deus, né? Com Cristo. E glória a Deus, né? Nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amado. Amém e obrigado.